liderar um colaborador que é introvertido? Essa é uma pergunta que vem chegando muito pra gente depois que um vídeo nosso viralizou no TikTok falando sobre a diferença do introvertido para o extrovertido. Então eu vou te explicar nesse vídeo como realmente liderar um introvertido. Fica ligado. Eles são mais reservados, eles são mais discretos e muitas vezes eles não vão bem na entrevista. Esse é o primeiro ponto que você tem que estar atento para realmente fazer uma boa liderança. No processo seletivo, o introvertido muitas vezes vai ter dificuldade para se expor, vai ter dificuldade com dinâmica em grupo, vai ter dificuldade para falar das suas próprias realizações, vai ter dificuldade para vender seu peixe. E se você não estiver atento a isso, você pode muitas vezes deixar passar um colaborador que pode ser extraordinário no teu time, simplesmente porque ele não foi bem na entrevista ou não foi bem nas dinâmicas de grupo. O primeiro ponto é você ter clareza de quais são as funções na sua empresa em que faz sentido você ter um introvertido. Pensa comigo. Se é uma atividade dentro da empresa que você precisa de uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, mais relacional, é melhor colocar uma pessoa mais extrovertida. Mas se é uma atividade que você precisa de uma pessoa mais concentrada, mais discreta, mais analítica, faz mais sentido colocar uma pessoa mais introvertida. Primeiro ponto é você ter essa clareza. Por quê? Porque quando você entende realmente quais são as funções em que você precisa de um extrovertido e quais funções você precisa de um introvertido, você já vai para o processo seletivo com um outro olhar. Olha só, muitos gestores já me relataram o seguinte: na entrevista aquela pessoa parecia ótima, na dinâmica de grupo também. Depois, quando eu coloquei no dia a dia da empresa, ela não entregou o que eu esperava. Amigo, será que o problema não foi justamente a entrevista? Olha só, os extrovertidos, como eles têm mais facilidade de conexão, eles vão ter uma facilidade maior para vender o próprio peixe, para se divulgarem, para explicarem ali quais são os seus potenciais, os seus pontos fortes. Os introvertidos, eles são naturalmente mais caladinhos, mais fechados, mais discretos. Então não espera que o introvertido vai chegar na entrevista já dando um show, falando super bem das suas realizações. É muito provável que ele tenha uma certa dificuldade de vender o peixe dele. E se você for com um olhar para a entrevista, buscando um cara que sabe vender o próprio peixe, você vai acabar selecionando só os extrovertidos. Se naquela função que você precisa é uma pessoa concentrada, reservada, discreta, que consegue ficar horas e horas no computador, fazendo ali uma planilha, fazendo uma análise, escrevendo um texto, então você precisa de um introvertido. E você tem que ter essa clareza quando você estiver indo para a entrevista. Porque na hora que você estiver indo para a entrevista, você não vai poder cobrar de um introvertido que ele se poste na entrevista como se ele fosse um extrovertido. Então, olha só, quando você chegar na entrevista, você já tem que ter essa clareza. Se você quer para essa função um extrovertido ou introvertido. Eu quero um introvertido. Então, você já vá preparado. Essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade maior de socialização nas dinâmicas de grupo. Então, cuidado para você não julgar esse candidato por uma competência que ele não precisa utilizar no dia a dia da empresa, ok? Essa pessoa, talvez ela tenha dificuldade de vender o próprio peixe, então cuidado também para não julgar o candidato como um candidato que foi ruim, que foi mal na entrevista, só porque, naturalmente, ele não vai vender o peixe tão bem quanto o extrovertido. Então, esteja atento a tudo isso para que você crie uma expectativa sobre esse candidato real. Uma expectativa que condiz realmente com a realidade da personalidade dele, ok? Então, primeiro passo, clareza de onde é que você quer um introvertido, onde é que você quer um extrovertido. Segundo passo, clareza na hora da entrevista, na hora das dinâmicas do processo seletivo. De que, se você está procurando um introvertido, não espere que ele dê um show na apresentação. Não espere que ele dê um show na entrevista. Talvez você vá ter que cutucar um pouco mais, perguntar um pouco mais, fazer uma entrevista talvez um pouco mais reservada, fazer uma entrevista realmente só você e ele, ao invés de colocar ele para falar para 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, ok? Antes de entrar no terceiro ponto, faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado sempre que a gente liberar um conteúdo novo para você. Toda semana a gente está lançando conteúdo novo aqui sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento de líderes, sobre desenvolvimento de colaboradores, motivação, engajamento. Então, vem, se inscreve, clica no sininho para você sempre ser avisado quando a gente lançar um conteúdo novo, beleza? Terceiro ponto. Agora que você já selecionou o seu introvertido e colocou ele numa função que tem a ver com ele, você tem que saber lidar também com ele durante o dia a dia. Então, o introvertido ele é naturalmente mais discreto. Não adianta criar uma expectativa de que ele vai sair falando da vida pessoal dele para qualquer pessoa. Ele não vai. Respeite esse limite, respeite
essa descrição que para eles é tão importante. Segundo ponto, cuidado também para não ficar na expectativa de que ele tem uma altíssima comunicação, uma altíssima habilidade de interação. Você contratou ele para ser concentrado e não para ser comunicativo. Então, cuidado para não ficar cobrando excessivamente que ele seja mega comunicativo. Não espere que o introvertido ele se empolgue com a pauta da mesma forma que o extrovertido se empolga. O introvertido ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de mostrar, de demonstrar essa empolgação. Então, enquanto você dá uma notícia boa, por exemplo, você foi promovido, você fala isso para o extrovertido, ele já abre o sorriso, ele já se empolga, ele já fica feliz, ele já demonstra, é muito transparente que ele ficou feliz. O introvertido ele vai ser bem mais discreto. Ele vai ficar feliz, ele vai dar um sorriso, ele vai ficar um pouco mais contido. Naturalmente, o extrovertido é um pouco mais expansivo e vai ter mais facilidade de demonstrar, de expressar essas emoções, tanto positivas quanto negativas, enquanto o introvertido ele vai dar uma camuflada um pouco maior nessas emoções. Então não cria também uma expectativa de que aquele teu colaborador que é mais introvertido vai soltar um rojão ali quando você der uma notícia boa para ele, porque ele não vai. Ele vai ficar feliz e ele vai ter a forma dele, o jeitinho dele de mostrar que está feliz. Se você não tiver sensibilidade para perceber isso, você pode se frustrar no gerenciamento desse colaborador, achando que ele não ficou tão feliz quanto você imaginou que ele ficaria. Então, alinha a tua expectativa, porque se você não tiver clareza disso, que o jeitinho dele é esse, é realmente mais reservado, mais discreto, e que até a empolgação dele vai ser um pouquinho mais discreta, você pode acabar se frustrando, achando que vai dar uma notícia boa para ele, vai ficar super feliz, né, super radiante ali, sair falando para todo mundo e talvez não seja natural para ele fazer isso. Mas se você tiver sensibilidade, você vai conseguir perceber quando ele está realmente feliz e empolgado com determinada situação, com uma promoção, com algo que realmente aconteceu ali no dia a dia da empresa, ok? Então, respeita a descrição dessa pessoa, coloca ela em tarefas que tenham a ver com a personalidade dela, que exijam mais concentração do que comunicação, por exemplo, e alinha a tua expectativa também para que você consiga entender que o jeitinho daquela pessoa vai ser um pouco diferente do jeitinho do extrovertido que está no teu time também, ok? Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir liderar muito melhor os introvertidos. Fica atento, porque muita gente perde introvertidos excepcionais simplesmente por não conseguir reconhecê-los e não conseguir entender que eles têm uma forma diferente de expressar suas ideias, eles têm uma forma diferente de se posicionar e muitas vezes isso não é percebido nem na entrevista. E aí você perde um grande potencial, um grande talento ali simplesmente porque não soube olhar para ele de uma forma diferente. Ok? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual aprendizado, comenta aqui se você se identifica, se você é introvertido, se você conhece algum introvertido, que eu quero saber um pouquinho mais de você também, tá bom? Abraço!